9. Realeazeit capítulo 49 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Roland esfregou os olhos em descrença. Mas o que diabos é aquilo? Isso ainda estava dentro do limite da variabilidade biológica de uma besta demoníaca. O que ele viu era difícil de descrever com palavras. Até mesmo monstros em filmes de terror não eram aquele absurdo. De longe, parecia uma tartaruga gigante com duas cabeças, mas de perto era, na verdade, duas cabeças de lobo. Roland pensou, será que aquilo é um espécime de teste do Dr. Frankenstein? Era quase tão alto quanto as muralhas da vila. O seu corpo tinha uns 6,5 metros de comprimento e um total de 6 pernas pequenas e grossas como as de um rinoceronte. No entanto, as pernas eram do tamanho de pelo menos um tronco de um adulto. As cabeças, ao contrário dos monstros de duas cabeças em vários filmes de monstros, não estavam gritando umas com as outras, mordendo umas às outras ou tentando mostrar quem era o chefe. Em vez disso, elas estavam apenas penduradas para baixo e seus olhos tinham um brilho amadeirado. Era como um zumbi sem inteligência que estava avançando sem parar. No entanto, a característica mais marcante da besta demoníaca era o escudo em suas costas. A superfície do invólucro era castanho escuro e coberto com algas, parecendo ter uma dureza especial. Era como um casco de tartaruga, cobrindo toda a superfície de trás do corpo. Se este monstro também pudesse recuar para dentro de seu casco como uma tartaruga, com toda certeza seria muito mais difícil matar essa besta demoníaca. No entanto, Roland não ficou preocupado, pois uma besta demoníaca deste porte deveria ser lenta, então estava destinada a ser um alvo fácil. Mesmo se as armas de fogo não pudessem penetrar seu casco, ainda era possível atirar nas cabeças que estavam fora do casco. Se a intenção do casco era se esconder, então eles deveriam deixar a besta demoníaca de cabeça para baixo com os explosivos. Vossa Alteza, esta é uma espécie híbrida. Machado de Ferro nervosamente se inclinou e explicou. Agora eu posso entender por que as bestas demoníacas de espécies diferentes trabalham juntas. Elas parecem estar sob o controle da besta demoníaca híbrida. Então era como um leão que comandava as ovelhas. Roland sentiu. Portanto, esta é uma besta completamente diferente daquela que você encontrou da última vez? Também é minha primeira vez vendo este tipo de espécie híbrida. Embora pareça bizarra, você não pode se descuidar. Se uma besta demoníaca for uma espécie híbrida, ela sempre será mais difícil de lidar. Em breve entrará no alcance dos nossos arqueiros, então vamos tentar matá-la primeiro com nossos arcos e bestas. Roland ordenou. Ainda estava levemente nevando e um forte vento soprava do norte, deixando o clima pouco adequado para usar o arco ou a besta. No entanto, 2 caçadores do esquadrão pessoal de Machado de Ferro ainda estavam confiantes de que poderia matar a besta. Eles subiram na torre de vigia, testaram o vento e, em seguida, dispararam suas flechas no ar. Parecia que as flechas tinham olhos, pois elas foram até o ponto mais alto para em seguida, sob a influência da gravidade do vento, cair num ângulo quase vertical direto no alvo. Assim como previsto, as flechas ricochetearam na carapaça. No cérebro de Roland ainda soou como um ricochete. Vendo isso, os caçadores rapidamente puxaram a próxima flecha da aljava, colocaram no arco, puxaram a corda e atiraram a segunda leva. Finalmente, a segunda leva de flechas deu resultado. Desta vez, a área de impacto foi na parte da frente do monstro. Por isso, uma flecha entrou precisamente na cabeça de um lobo, enquanto a outra flecha perfurou o pescoço da outra cabeça. No entanto, a besta demoníaca não rugiu de raiva ou acelerou o passo, apenas fez uma breve pausa, enfiou a cabeça em seu casco e depois continuou a se mover lentamente para frente. Essa mudança deixou todos atordoados. Com este resultado, a besta demoníaca agia como se fosse um tanque. Seu corpo estava o mais baixo possível acima do solo de modo que mesmo um atirador proficiente não seria capaz de acertar nenhuma flecha. Peguem suas armas, Roland ordenou. Agora, o alvo estava a apenas 15 metros de distância da muralha. Mesmo que as armas não fossem um rifle de maior alcance, Roland não estava preocupado se eles iriam errar o alvo. Carteira e Machado de Ferro ficaram próximos à borda da muralha, preparando as suas armas, mirando e disparando. Enquanto uma explosão de fumaça branca saía das pistolas de pederneira, Roland podia ver claramente a bala no casco duro se destroçando em vários pedaços, mas abrindo um pequeno buraco dentro do casco. No entanto, a espécie híbrida parecia não ter sido afetada,
já que continuou a manter a sua velocidade original. Roland acreditava que a força dessa camada de armadura estava na mesma categoria das armaduras biológicas feitas de carbono. Infelizmente, as bolas de chumbo ainda eram demasiadamente macias para este tipo de confronto, de modo que foram facilmente deformadas e não eram propícias para penetrar em uma armadura dessa natureza. Por isso, se as 4 pistolas de pederneira sozinhas não forem suficientes para quebrar a armadura dessa espécie híbrida, a única opção era usar explosivos. Machado de Ferro concordou com o julgamento do príncipe. Ele imediatamente ordenou seu vice-capitão para pegar os explosivos o mais rápido possível, pois a besta demoníaca já estava no pé da muralha. Eles não sentiam a terra tremer como a outra besta demoníaca fez. Em vez disso, a besta demoníaca inesperadamente começou a esmagar sua carapaça contra a parede de novo, como um martelo forjando uma arma. De repente, lascas de pedras começaram a voar por todos os lugares e uma série de rachaduras se espalhou ao longo da muralha a uma velocidade incrível. Muralhas de pedras brutas eram resistentes à compressão, mas a resistência destas muralhas à tração e cisalhamento eram muito ruins. Isso significava que a capacidade da muralha de suportar o choque da vibração era quase zero. As pessoas que estavam na muralha podiam sentir uma vibração forte e logo um som estridente de atrito chegou aos ouvidos de todas as pessoas na muralha. Com estes ataques, a muralha começou a ceder. No entanto, o seu impacto não tinha parado. Em vez disso, a besta demoníaca começou a se mover novamente e um instante depois, metade do corpo da besta demoníaca já estava atravessando a muralha. A milícia que estava em pé na parte da muralha onde começou a rachar, já tinha fugido e Rouxinol, que estava invisível, agarrou Roland pela cintura e pulou com ele do topo da muralha. Se alguém visse o que aconteceu naquele momento, pensaria que o príncipe estava descendo pela muralha como um fantasma. Quando Vanner chegou cuidadosamente carregando um pacote de explosivos, ele ficou surpreso ao ver que já havia um buraco de quase 3 metros na muralha. A besta demoníaca já estava atravessando a muralha, mas ainda mantinha sua velocidade anterior, lentamente se movendo para frente. Depressa, Machado de Ferro gritou: "Vamos acender o explosivo e colocar no pé da besta demoníaca." Embora as mãos de Vanner tremessem, sua mente de forma inesperada tornou-se clara e cada detalhe de seu treinamento com os explosivos surgiu em sua mente. Era uma versão diferente de explosivos dos que foram usados durante o treinamento. Para reduzir custos, o explosivo foi agora colocado dentro de uma caixa de madeira cheia de detritos da mina. Ao mesmo tempo, a ignição dos explosivos também foi aprimorada. Agora, o sistema utilizava um fio cobre amarrado em uma pederneira para ignição. Se isso falhasse, o kit também continha cabos de ignição normais. Vanner rapidamente rasgou um saco com óleo e pegou a pederneira com fio de cobre em volta. Quando ele já estava sem forças de tanto puxar o fio de cobre, ele ouviu um som crepitante que saía da caixa e uma fumaça branca começou a subir. Este era o sinal de uma ignição bem-sucedida. Para diminuir o tempo de queima, o fio de ignição foi embebido em sal, necessitando apenas o tempo de 10 respirações para explodir. Quando Vanner viu fumaça branca subindo da caixa, o mundo tranquilo em sua volta de repente virou do avesso. Ele já tinha testemunhado o poder dessa coisa. Se ele explodisse isso em suas mãos, ele estava com medo de que nem sobraria os pedacinhos de seu corpo para contar história. 9 respirações. Vanner podia ouvir seu próprio coração, como se ele quisesse fazer uma contagem regressiva. Passo a passo, ele ficou na frente da besta demoníaca, colocando os explosivos sob a besta. 5 respirações. Agora que ele tinha acendido, nada poderia parar a explosão agora. 3 respirações. Vanner virou e correu. 2 respirações. 1 respiração. Vanner só conseguiu ouvir um som abafado. Ele sentiu a onda de choque e o mundo tornou-se barulhento novamente. Ele se virou e viu um monte de coisa branca explodindo embaixo da carapaça da besta. Aquilo era neve sendo jogada para cima. À primeira vista, parecia uma flor feita de névoa, como uma miragem. A besta demoníaca finalmente parou, mas antes de cair, ela tremeu as pernas como se não aguentasse mais o peso da carcaça. Então, sangue negro encharcou o chão em torno dela, saindo de diversas feridas. Aí sim. Muito bem. Conseguimos. Vendo isto, a multidão de repente explodiu em aplausos. Vanner caiu no chão, só agora descobrindo que suas roupas estavam encharcadas de suor. Tudo, finalmente, tinha terminado.
Enquanto todos estavam comemorando, o som do chifre ressoou em vila fronteiriça novamente. Mais uma vez, uma horda de bestas demoníacas estava marchando em direção à vila, tentando destruí-la. Eleazar capítulo 50. Você está melhor agora. Ana deu um tapinha nas costas de Nana para confortá-la. O estômago de Ana também estava revirado, mas no final ela ainda era capaz de engolir a própria saliva. Quando o homem ferido foi levado, ele ainda estava consciente e constantemente repetia: me ajude, me ajude. Ao ver aquele homem implorando e a sensação de desespero dentro de seus olhos, todas as pessoas ao seu redor ficaram com o coração partido. Vendo os intestinos do homem pendurados para fora de sua barriga, deixou Nana incapaz de se segurar e acabou vomitando tudo o que tinha no estômago. Mesmo assim, ela ainda insistiu em tratá-lo. Depois de colocar os intestinos de volta para a barriga do paciente, Nana pôs as mãos em cima da ferida, fechou os olhos e começou a curar as feridas dele. Após Nana curar o homem, ela suspirou exausta, deixando sua cabeça no ombro de Ana, enquanto sussurrava: hoje foi a primeira vez que o chifre foi soprado. Você acha que Sua Alteza está bem? Eu não sei. Ana balançou sua cabeça. Ela queria ir até lá para ver a situação na muralha com seus próprios olhos, com medo de que Roland pudesse estar em apuros. Ela estava até um pouco com inveja de Rouxinol, pois sua habilidade de agir sem ser notada era muito conveniente. Neste momento, um forte estrondo pôde ser ouvido vindo da muralha e todos sentiram a terra tremendo ligeiramente. Brian pulou da cama em que estava sentado e começou a andar um pouco inquieto pela sala. Meu jovem, você precisa relaxar. O Sir Pinheiro disse, enquanto limpava calmamente sua espada. Não é permitido a um cavaleiro perder a sua calma antes de entrar em batalha. Isso só vai fazer as coisas ruins piorarem. Além disso, esta situação ainda está longe de ser ruim. Sinto muito, senhor. Brian respondeu, envergonhado. Eu apenas pensei que deve estar ocorrendo uma batalha desesperada na muralha, mas eu estou aqui, perdendo meu tempo. Por isso é difícil para eu manter a calma. Afinal, é meu dever defender a vila. Talvez, Sir Pinheiro deu de ombros traço, mas a sua responsabilidade não é proteger a vila em si. Depois que você ouviu que Sua Alteza vai consagrar você como um cavaleiro após o inverno, o que você deve entender agora é que o primeiro dever de um cavaleiro é a fidelidade e obediência. Agora, ele precisa de você para proteger Ana, então sua responsabilidade agora é aqui. Quando o senhor coloca a situação nesse ponto de vista, por um momento, Brian hesitou, mas então ele sentou-se na cama novamente. Mas logo eles ouviram o som do chifre mais uma vez, e agora era ainda mais rápido que da primeira vez. Era como se um trovão atingisse o coração de todos. O Sir Pinheiro franziu a testa. Nana gritou, chocada. O Sir Pinheiro virou-se e viu que a bruxa estava correndo diretamente para a porta. Brian, rapidamente foi correndo para se colocar na frente dela. Você não disse que queria proteger a muralha? Agora é a sua vez. Ana disse com uma voz calma e impositiva. Se você me seguir até a muralha, você não estará desobedecendo a ordem de Sua Alteza Real. Ouvindo isto, Brian ficou realmente chocado. Mesmo assim, ele levantou a cabeça para olhar com curiosidade para o Sir Pinheiro. Mas que garota incrível, pensou o barão. Não havia nada de errado com o que ela disse. Além disso, Sua Alteza não exigiu que ela ficasse no hospital de campanha. Ele também tinha ouvido falar de Nana que Ana poderia invocar chamas. Então, se a situação atual estivesse muito ruim, uma bruxa se juntando na batalha poderia ser um fator decisivo para reverter a situação. Chegando nesta conclusão, ele balançou a cabeça, dizendo, proteja bem. Sim, senhor. Brian gritou bem alto e de repente sentiu seu sangue ferver. Vendo os dois saindo, Nana perguntou, pai, você não vai com eles? Minha batalha é aqui, ao seu lado, minha filha querida. O barão disse com um sorriso, sejam as bestas demoníacas ou o próprio diabo, eu nunca vou deixar nenhum deles te machucar. A distância entre o hospital de campanha e a muralha não era longe. Logo, Ana e Brian poderiam trotar a cavalo pela estrada feita de pedras durante todo o caminho até a muralha. Quando os dois estavam finalmente perto o suficiente para ver o contorno da muralha em torno da torre de vigia central, eles viram que a situação estava muito problemática. Um grande buraco foi aberto no interior da muralha. Roland estava sendo protegido por seus guardas pessoais, mas várias pessoas ainda estavam em seu caminho. Uma besta demoníaca na forma de urso veio correndo para a milícia.
Parecia imparável e quando atingiu os soldados que estavam parados com seus piques firmemente apontados, eles foram jogados para o alto. Quando alguém viu Ana com seu traje estranho correndo na direção deles, ele gritou: "Ei, é perigoso aqui, você precisa sair imediatamente." Ana se fez de surda para a pessoa e foi diretamente para o buraco. Após a besta demoníaca ter limpado seu caminho por toda a milícia, ele virou-se e correu na direção de Ana. Brian deu um passo ao lado dela, pronto para protegê-la. Ele abaixou seu corpo e golpeou com sua espada, mas a besta demoníaca estava insana e não demonstrava a mínima intenção de se esquivar, acertando a espada com suas patas dianteiras. A espada foi imediatamente jogada ao vento, mas, ao mesmo tempo, o golpe foi tão forte que as patas dianteiras da besta foram cortadas e pareciam estar quebradas. A besta demoníaca rolou no chão, gritando e parecendo um peixe fora d'água que estava lutando para respirar. Ninguém se atreveu a chegar perto, porque eles estavam com medo de ser atropelados. No entanto, Ana foi até ao lado da besta demoníaca, colocou as duas mãos no chão, e de repente a besta demoníaca explodiu em chamas. A besta se transformou em uma bola de carvão. Quando chamas de repente explodiram dentro da multidão, Roland viu que Ana pessoalmente tinha chegado. Ele imediatamente começou a suar frio. "Eu não tinha planejado você se mostrar assim agora." Ele tinha a intenção de deixar Ana estabelecer as bases. Após a maioria das pessoas terem aceitado a presença de uma bruxa, ele tinha planejado anunciar a presença de Ana em público. No entanto, todos os seus planos feitos com antecedência foram destruídos. Então ele imediatamente virou-se e disse: "Não se preocupe comigo, proteja Ana." Ele não podia perder Ana. Ela era uma figura importante no desenvolvimento industrial de sua vila, por isso, se ela ficar ferida, isso causaria uma perda incomensurável. "Eu sei", Rouxinol disse traço, "mas por favor, preste atenção à sua própria segurança." Ana foi direto para o buraco na muralha. Quando os guardas de Roland viram a menina de roupas estranhas vindo na direção deles, eles imediatamente se afastaram e deixaram ela passar. Agora, ela estava entre os soldados e abriu os braços para protegê-los. Diversas línguas de fogo apareceram de suas mãos, sendo direcionadas por Ana para cobrir todo o buraco na muralha. Todos os presentes ficaram boquiabertos com a cena. Eles não se atreveram a acreditar em seus olhos quando viram uma parede de chamas subindo e lentamente preencher o buraco na muralha. Esta não era uma ilusão. Todos os guardas tiveram de recuar por causa da alta temperatura. A neve que estava em volta foi derretendo rapidamente, e as nuvens de fumaça já estavam aumentando consideravelmente. As bestas demoníacas também temiam as chamas. Elas imediatamente fugiram para os lados, e às vezes uma ou outra tentava passar pela parede de chamas, mas nenhuma delas ousava pisar naquele fogaréu. "Todo mundo de volta para a muralha", Roland gritou em voz alta, tentando aproveitar a oportunidade. "Voltar para a formação. Esquadrão de caçadores, atirem à vontade." Em seguida, ele mesmo pegou a arma de Carter, voltou para a muralha e começou a bater as bestas demoníacas. Vendo o próprio príncipe atacar, motivou grandemente toda a milícia e caçadores. Afinal, nesta época, vendo a nobreza ou a família real tomar a liderança e lutar lado a lado da milícia, era algo bastante raro de se ver. Ao verem o príncipe na vanguarda, a moral de todos melhorou consideravelmente. A multidão começou a gritar: "Protejam Vila Fronteiriça! Lutem pelo príncipe", enquanto fortificavam a linha da defesa e mantinham sua formação. A luta continuou até que o céu começou a escurecer. Só então todas as bestas demoníacas próximas à muralha foram exterminadas. Lentamente a parede de chamas começou a se dispersar e Ana, totalmente exausta, limpou o suor da testa. Então, Roland viu uma cena incrível. Os guardas pessoais de Roland colocaram seus punhos no peito, no local onde está o coração, e inclinaram-se na direção de Ana. Em seguida, a milícia, como se estivessem contaminados pela moral dos guardas, também fizeram a mesma reverência. Incrivelmente, ninguém xingou ou vociferou maldições às bruxas, como de costume, mas silenciosamente observavam aquela menina. Após esta batalha, Vila Fronteiriça estava calma novamente. Vendo uma espécie de poder incrível que nunca fora visto antes, a primeira vez era sempre algo realmente terrível, mas este poder foi usado em seu favor. Ao ver este poder ser usado para combater seus inimigos, o medo gradualmente desapareceu, sendo substituído pela confiança e gratidão. O coração de Roland batia feito louco enquanto ele caminhava na direção de Ana, mas quando ele chegou próximo a ela,
Percebeu que Anne estava pálida. Ela estava caminhando sem firmeza e estava à beira do colapso. Você está bem? Roland, visivelmente preocupado, segurou ela em seus braços. Ana viu o príncipe a segurando e depois de um sorriso forçado, ela desmaiou em seus braços. Release capítulo 51. A luz solar entrou através de uma janela estreita no ambiente e foi refletida como listras vermelhas escuras na parede. Havia apenas alguns lugares dentro do reino onde ainda podia-se ver o sol, e o Porto de Águas Claras era um destes lugares. Neste lugar, os meses dos demônios, com seu vento frio e neve caindo forte, só tinham um pouco de influência. Com exceção de que a frota das velas negras não poderia deixar o porto, a cidade inteira ainda estava tão ocupada, como de costume. A governadora da cidade e capitã do porto, Garcia Wimbledon, estava sentada em sua mesa quadrada sob a janela, estudando seriamente o conteúdo de uma carta. Seu cabelo cinza estava cintilante sob a luz do pôr do sol, adquirindo um tom dourado. As sombras projetadas pela luz em seu rosto acrescentavam características únicas, com um charme único como um espírito heróico. Rian estava de pé ao seu lado por um bom tempo. Embora ela já tivesse cedido seu tempo habitual para a leitura de uma carta deste tamanho, Rian ainda escolheu aguardar em silêncio por um pouco mais de tempo. Ele não queria interromper o silêncio. Eventualmente, Garcia suspirou baixinho, colocou a carta para baixo e então disse: "Meu pai está morto." Ouvindo isto, Rian se assustou e precisou perguntar: "O que?" "Meu pai, Ali Wimbledon, rei de Castelo Cinza." Rian lembrou que ela raramente repetia qualquer coisa que já tivesse dito, e quando ele perguntasse algo que já tivesse sido perguntado, ela só iria olhar para ele como se ele não tivesse perguntado nada. No entanto, ela realmente não estava brincando, certo? O rei está realmente morto. Rian abriu a boca, tentando dizer algumas palavras de conforto, mas no final ele apenas perguntou: "Como ele morreu?" Felizmente, ela não se importava com isso. Ela era filha do rei, a governadora do Porto de Águas Claras e a comandante da frota das Velas Negras. Ela não precisa de ninguém para confortá-la. Diz a carta que meu irmão Gerald matou meu pai, mas ele foi pego pelos guardas. Ele não cometeu suicídio para escapar da punição e no final ele foi posto a julgamento por vários ministros. Então ele foi condenado à morte por decapitação. Isso não parece estar certo. Rian subconscientemente não podia acreditar. Claro que não é a verdade. Garcia disse, sem expressão: "É verdade que meu primeiro irmão é um homem relativamente estúpido, mas ele não é tão idiota para se jogar em uma missão suicida. Se ninguém o conduziu nessa direção, ele nunca faria uma coisa dessas." Alguém estava conduzindo ele? Rian perguntou. "Deixa eu adivinhar." A terceira princesa fechou os olhos e pensou por um momento antes de responder. Alguém, provavelmente, elaborou e pôs este plano detalhado em ordem, dizendo a Gerald que iria ajudá-lo a levar ele e seus homens até o castelo de meu pai. Isto deve ter sido organizado por alguém com antecedência, incluindo a saída de meu irmão de seu território, até a chegada dele no castelo e o suborno dos guardas de meu pai. Mas Gerald jamais pensaria em um plano tão elaborado assim, já que ele é muito preguiçoso para organizar algo deste porte. O resto seria simples, bastava encontrar alguém que Gerald tivesse plena confiança, mas que no final iria traí-lo. Rian não conseguiu pensar em nada para acrescentar. Afinal, eram apenas suposições. O que realmente aconteceu não era importante, a parte mais importante era apenas o resultado. Ele acreditava que isto também era o pensamento da terceira princesa. Com certeza, Garcia abriu os olhos e continuou o traço. "Estou 90% certa de que não foi o primeiro príncipe. Ele só conhece a força bruta. Seu cérebro é como um músculo grande, então é fácil enganar meu irmão dessa forma." Só, ao dizer isso, sua voz tinha alguma coragem. "O meu segundo irmão seria tão cruel." "Você quer dizer que Timothy Wimbledon é um verdadeiro culpado? Além dele, quem mais poderia saber tanto sobre Gerald? E também após tudo isso, ele é a pessoa com os maiores ganhos." Enquanto falava, Garcia inconscientemente ficou tocando os dedos sobre a mesa. Mesmo uma pessoa cega pode ver isso. Mas ele era o favorito do pai, então ele realmente não precisava ter feito isso. Sua Alteza estava realmente com raiva, Rian percebeu. Era uma cena rara ver a princesa com raiva. Parece que mesmo que ela tivesse reclamado de seu pai ser muito excêntrico, no final, ela ainda não queria ver seu pai morrer assim. Rian era capaz de entender este sentimento, mais ou menos. Em uma grande família, a geração mais jovem teria sempre essa sensação para com os pais.
Era como uma montanha que teriam que superar, e ao mesmo tempo eles iriam reverenciar e odiar. Se ela estiver certa e isso foi realmente planejado pelo segundo príncipe, então suas ações poderiam de fato ser consideradas cruéis demais. Mas ele... Por que ele faria isso? Porque ele estava com medo de mim. Garcia respirou fundo, tentando controlar suas emoções. Ele tem medo da minha frota das velas negras. Percebendo que Rian não quis responder, ela continuou a explicar. Timothy parece ter um espião em nossa cidade, o que em si não é surpreendente, pois eu mesma tenho olhos e ouvidos em Valência. Quando ele descobriu a existência da minha frota das velas negras, ficou fácil para ele imaginar o que eu faria depois. Valência não é capaz de ter um exército que suporte o ataque de minha frota. Então, ele chegou à conclusão de usar Geraldi como isca para conseguir o que queria. Então você quer dizer que ele quer um exército? Ele quer o trono. Garcia disse. Com a morte de meu pai e agora até mesmo com a morte de Geraldi, ele se tornou o primeiro herdeiro. Tenho medo de que ele vai pressionar os ministros para coroá-lo o mais rápido possível. Só quando ele se tornar o Wimbledon IV que ele vai ser capaz de mobilizar todos os seus vassalos com seus exércitos. Quando ela disse isso, ela balançou a cabeça. No entanto, como já disse, como o filho favorito do pai, ele realmente não precisava ter feito isso. Isso não seria pior. Rian perguntou, preocupado, se o seu segundo irmão for coroado, ele não irá dar fim à batalha pelo trono e convocar todos os seus irmãos de volta. O que você vai fazer então? Garcia respondeu como se sua dignidade estivesse acima de tudo isso. Este passo seria muito simples. Só porque ele é o filho favorito de nosso pai, isso não significa que ele terá o apoio dos ministros, especialmente por causa de seu movimento para matar o antigo rei. Embora ele tenha culpado Geraldo pelo assassinato e pode até mesmo ser capaz de enganar os civis, eu estimo que vai demorar muito tempo até que ele seja capaz de ter plena autoridade em Castelo Cinza. Então, ela olhou astutamente para Rian e continuou, eu preciso mudar um pouco meus planos. Rian imediatamente se pôs sob um joelho e disse, eu estou disposto a servir. Garcia se levantou, foi até a janela e falou com Rian, de costas para ele. A primeira coisa que ele será obrigado a fazer depois de reivindicar o trono é lidar comigo. No entanto, sua única possibilidade de me pressionar é comandar Joico, o duque do Território Sul, para me atacar. Estimo que Joico utilizará o período de luto pelo rei para atrasar o envio de suas tropas. Aquela raposa velha sempre foi relutante em fazer negócios, ainda mais sabendo que ele terá muitas perdas. No máximo, ele vai convocar seus vassalos nos feudos e irá enviá-los para cercar Porto de Águas Claras. Garcia parou um pouco e depois continuou. No entanto, este movimento vai causar problemas desnecessários, por isso vamos zarpar amanhã. Zarpar? Vossa Alteza, não me diga que você quer. A cidade da Águia fica mais no interior e é quase indefesa. Podemos chegar em Vila da Fonte Clara usando o afluente do rio Três Baías e a partir dali, só iremos precisar de um dia para chegar à Cidade da Águia. Depois de sitiar a Cidade da Águia, todo o território sul estará sob meu controle. A situação que Timothy pensou que iria encarar ao reivindicar o trono será completamente diferente do planejado. Quando Timothy buscar saber do progresso do Duque Joico e descobrir que todo o território sul está sob meu controle, eu realmente queria ver o rosto do meu irmão. Mas, você também disse que o Wimbledon III acabou de falecer, e isto, o que? Eu realmente preciso chorar a morte de meu pai. Garcia virou-se. A luz do sol estava irradiante atrás dela e cobriu seu corpo com um véu vermelho. Seu rosto estava escondido no escuro, apenas seus olhos estavam refletindo a luz. Os seus olhos demonstravam uma emoção tão firme quanto uma rocha, Rian pensou. Mesmo se ela estivesse com raiva ou pesar, ela nunca irá demonstrar tristeza alguma. Demonstrar tristeza não seria adequado para um rei ou rainha. Não, você não precisa fazer isso. Rian disse a sério. Garcia concordou com satisfação. Vai e diga ao capitão que eu quero falar com ele. Já que Timothy não está disposto a esperar os 5 anos acabar, eu não vou desapontá-lo. Depois que eu conquistar a Cidade da Águia, irei declarar a independência do Território Sul. Tudo isso realmente não me importa, Rian pensou. Garcia sempre vai encontrar uma solução para todas as possibilidades. Se ela decidir um caminho por si mesma, ela vai percorrer este caminho com coragem. Este era seu charme descontraído e foi uma das razões pelas quais ele seguiu. Sim, Vossa Alteza. Não, Rian se corrigiu o traço, Vossa Majestade.
Eliaswitch capítulo 52. Roland bateu na porta e quando ouviu a resposta de Rouxinol, entrou no quarto. As janelas do quarto estavam fechadas com cortinas grossas. As janelas só eram abertas no início da manhã e à noite, para deixar o vento fresco entrar. Todo o resto do tempo as janelas estavam fechadas para manter o quarto quente. Somente 2 velas no pé da cama iluminavam o quarto. As velas queimavam em silêncio e projetavam muitas sombras entrecruzadas por todo o quarto. Roland foi para a cama. Vendo que a mulher que estava ali descansando sobre a cama com lençóis suaves e travesseiros fofos ainda estava de olhos fechados, ele suspirou suavemente. A defesa da vila ainda está firme. Rouxinol perguntou enquanto se aproximava de Roland, servindo uma xícara de chá. Até agora está indo tudo muito bem. Roland respondeu enquanto tomava um pequeno gole, mas então ele pôs a xícara de volta no pires. Nenhum grupo de bestas demoníacas nos atacou como aquele dia. Além disso, todos os nossos membros feridos da milícia foram curados e estão de volta, prontos para lutar. A paixão deles por lutar se tornou um pouco melhor. E o buraco na muralha da vila? Carlos usou aquela carapaça firme da besta demoníaca híbrida para tapar o buraco. Ele vai levantar a carapaça com um cabresto e usar uma moldura de madeira para deixá-la de pé, tornando parte da muralha da vila agora. Roland sabia que Rouxinol estava tentando distraí-lo, questionando-o, para que ele não se preocupasse demais. No entanto, a partir do momento em que ele entrou no quarto, toda a sua atenção estava completamente voltada para a mulher que estava deitada na cama. Se alguém dissesse que a vila conquistou uma grande vitória deixando todos orgulhosos naquela invasão em larga escala das bestas demoníacas, não haveria dúvida de que a maior contribuinte para a vitória foi Ana. Se ela não tivesse usado sua parede de chamas para bloquear o buraco na muralha, as consequências seriam terríveis. No entanto, ela não tinha acordado desde que ela desmaiou nos braços de Roland. Já faz uma semana, Roland sussurrou. Teoricamente, se uma pessoa estiver em coma por uma semana sem comida, água e sem possibilidade de nutrição por meio de medidas externas, como soro, suas funções vitais entrariam em colapso, seu cérebro entraria em choque e essa pessoa morreria. No entanto, Ana não tinha nenhum sinal de que sua saúde estivesse em perigo. Na verdade, sua aparência agora era melhor do que quando ela caiu nos braços de Roland. Suas bochechas estavam rosadas, sua respiração era suave e quando Roland colocou a mão em sua testa ele podia sentir que ela tinha uma temperatura normal. Tudo mostrava que Ana estava em plena saúde, mas ela não acordava. Esta é também a primeira vez que eu vejo uma situação dessas. Rouxinol estava ao lado de Roland, balançando sua cabeça tentando explicar. Ela esgotou toda a magia dentro de seu corpo, mas agora seu poder mágico já está no ponto da saturação. Ainda mais rico do que antes. Se eu não estiver errada, hoje à meia-noite será o dia em que ela passará a ser uma adulta. Você quer dizer que ela vai se tornar uma adulta enquanto está em coma? Não, ela vai morrer em coma. Rouxinol disse sem rodeios. Você precisa usar sua vontade para superar o sofrimento no dia em que você se torna uma adulta. Se sua resistência for quebrada, a tortura do poder mágico da bruxa destruirá seu corpo irreversivelmente. Roland moveu uma cadeira ao lado da cama e sentou-se. Eu me lembro de que você disse uma vez que, ao enfrentar essa tortura do diabo, ou tortura mágica, que seja, não importa quão doloroso ela se torne, você sempre permanecerá consciente e sã. Ou você se torna capaz de atravessar este obstáculo ou você opta por perder a sua vida. Na verdade, é exatamente assim. Dentro da Associação Cooperativa das Bruxas, também tínhamos alguém que acreditava que teria melhores chances se estivesse inconsciente enquanto passasse pela tortura do diabo. Somente ter que passar por esta tortura uma vez ao ano, Rouxinol hesitou, mas continuou. Ela disse que confiava em algumas substâncias alquímicas para fazer ela dormir, mas no final não fez efeito. Quando chegou o momento, ela foi imediatamente devorada pela magia sem qualquer chance de resistir. A dor não aumenta lentamente. Não. Quando chegar o tempo, a dor vai chegar como um relâmpago, mas o tempo que você tem para resistir varia de pessoa para pessoa. Minha irmã não era forte o suficiente, mas, então ela parou. Roland entendeu o que ela quis dizer. Sem saber quanto tempo elas precisavam suportar a dor já era uma espécie de tortura em si, e sem saber quanto tempo elas precisavam resistir. Era semelhante a estar em um navio abandonado no meio de uma tempestade forte. Seria fácil deixar as pessoas desistirem do desejo de viver. Durante um momento de silêncio, Roland sentiu uma mão em seu ombro.
Durante meus anos miseráveis e desabrigada, eu vi muita morte. Vi bruxas sendo tratadas como gado, enforcadas, queimadas ou torturadas até a morte apenas para o entretenimento da nobreza. A única maneira de uma bruxa sobreviver era viver longe de outros seres humanos, vivendo uma vida de clausura. Não sei onde está a montanha sagrada, mas em nossos corações é um paraíso inatingível. A voz de Rouxinol tornou-se mais suave do que jamais fora no passado, mas Ana é diferente. Além da ajuda que as irmãs podem dar a ela, eu nunca vi alguém estar tão preocupado com uma bruxa como você. Ela é necessária para as pessoas, é valorizada e tratada como uma pessoa normal. Vossa Alteza, Ana nem sequer se tornou uma adulta ainda, mas ela já encontrou a sua montanha sagrada. No entanto, esse não era o resultado que Roland esperava. Ele fechou seus olhos e se lembrou da cena quando encontrou Ana. Ela estava descalça e vestindo uns trapos velhos e rasgados. Ela estava vivendo em uma gaiola, mas não havia o menor sinal de medo em seu rosto. Seus olhos pareciam uma superfície de um lago cristalino, claro e calmo. Ela era a chama, mas ela não estava cintilando como uma chama. As memórias começaram a aparecer como as imagens em um filme de carretel. Agora que sua curiosidade foi satisfeita, meu senhor, você vai me matar. Eu não usei meu poder para machucar ninguém, exceto naquele saqueador. Eu não respondi, mas depois você falou sobre viver como uma pessoa normal, mas eu realmente não me importo com isso. Eu só quero ficar ao seu lado, Vossa Alteza, e nada mais. Essa dor devoradora dos espíritos malignos não vai me atacar, pois eu vou vencer ela. Do que você está falando? Eu não vou a lugar algum. Roland teve que conter seus pensamentos e sussurrou: eu vou ficar aqui e vou acompanhar Ana até seus últimos momentos. Eu também vou ficar. Obrigada. Depois do jantar, quando Nana ouviu que Ana passaria pelo seu dia o qual se tornaria uma adulta, ela insistiu em ficar. Roland reservou um quarto para ela e seu pai para que acompanhassem Ana durante a noite. Assim, Roland e as duas bruxas estavam sentados do lado da cama, esperando silenciosamente a hora da meia-noite que se aproximava. Quanto a Rouxinol e Nana, elas também teriam que enfrentar a tortura do diabo neste inverno, mas felizmente sua magia despertou em dias diferentes. Caso contrário, as três bruxas teriam que sofrer seu teste de vida e morte ao mesmo tempo. Roland calculou que, se fosse esse o caso, ele não conseguiria ficar calmo na sala. A vila não tinha torre do relógio, portanto, com apenas a luz das velas, a passagem do tempo se tornou turva. O vento frio soprava contra a janela, de vez em quando eles podiam ouvir o vento uivante. Quando Roland sentiu um traço de cansaço atacar seu coração, Rouxinol repentinamente disse: começou. Só ela podia ver o fluxo de magia dentro do corpo de Ana. Ela viu que ficou inquieto e o aglomerado de chama verde tornou-se muito rico, mas a incandescência branca em seu centro ficou escura, enquanto toda a magia caoticamente convergia para dentro. Parecia que a magia estava sendo puxada para o centro enquanto lutava caoticamente, mas era inútil. Roland não podia ver essas mudanças, mas também estava ciente de que algo estava errado. As chamas das velas começaram a tremer, embora nenhum vento soprasse dentro da sala. A luz emitida pelas chamas ficou mais escura. Parecia que todas as sombras foram engolidas pela chama que mudaram de cor. O brilho vermelho alaranjado se transformou em uma chama verde jade. Ele olhou para a mulher deitada na cama, mas ela ainda estava dormindo, sem nenhuma alteração em seu rosto, como se tudo isso não tivesse nada a ver com ela. Neste ponto a chama das velas quase desapareceu, mas a chama não foi extinta. As chamas verdes eram como glóbulos brancos realizando uma fagostose nas chamas vermelho-alaranjadas, querendo deixar todo o quarto na mais completa escuridão. Mas logo, o fogo se iluminou novamente. No entanto, desta vez, a chama das velas tinha se transformado em um verde puro. As três pessoas sentadas ao redor da cama estavam submersas em uma luz verde, olhando inquietas nos olhos umas das outras, mas no final, ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. No entanto, neste momento, todos os olhos voltaram-se para a cama, pois eles ouviram Ana gemendo. Ana lentamente abriu os olhos. Ana! Roland ficou chocado. Ela acordou. Ana piscou algumas vezes para limpar seus olhos, mas então ela sorriu para ele, estendendo-se com a palma aberta de sua mão direita, alcançando o príncipe. Uma flâmula de fogo verde estava saindo da palma de sua mão, queimando calmamente. Roland não sabia o porquê, mas podia entender o que Ana queria.
Ele hesitou por apenas um momento, mas então ele lentamente colocou seu dedo indicador na chama. A sensação de queimação antecipada não veio. Em vez disso, era como se estivesse envolvido em água morna, sentindo-se suave e quente. Heleazwit capítulo 53. No dia seguinte ao acordar, Roland e os outros se despediram de Rouxinol. Embora a razão ainda não esteja clara, Ana provavelmente é a primeira bruxa a despertar sem sentir dor, Rouxinol disse animadamente antes de sair. Depois de Rouxinol ter seguido Roland por um longo tempo, ela se acostumou com o termo despertar, ao descrever a transformação da bruxa. Quando eu voltar, vou trazer minhas irmãs comigo. Espero que você nos aceite, assim como aceitou a Ana. Isso seria exatamente o que Roland desejava. Com apenas a habilidade de Ana, ele foi capaz de revolucionar o processo de forjamento, permitindo que a vila testemunhasse o amanhecer da era industrial. Então o que ele poderia fazer com um monte de bruxas? Claro, ele também tinha que levar em conta questões de segurança, uma vez que atravessar as montanhas durante os meses dos demônios era muito perigoso. Mas, aparentemente, Rouxinol estava bastante ansiosa para trazer suas irmãs para a vila, porque ela disse: durante este inverno, muitas das minhas irmãs terão de enfrentar este período difícil. Se eu puder levar essa notícia um pouquinho mais cedo, eu posso ser capaz de salvar pelo menos algumas das minhas irmãs. Tenho certeza, normalmente as bestas demoníacas não conseguem saber onde estou. Finalmente, Roland perguntou: quando será o seu dia de despertar? Rouxinol virou-se e montou em seu cavalo, no final do inverno ou no início da primavera. Ao sair, Rouxinol acenou de volta para o príncipe: não se preocupe comigo. Conforme os anos, a tortura do diabo ficou mais fácil e mais leve para mim. Essa resposta deu a Roland algo para pensar. Ele já tinha pensado no porquê que Ana conseguiu sobreviver ao seu dia de despertar. Afinal, assim que acordou, Ana disse que não sentiu dor alguma. Isto estava completamente fora do conceito de Rouxinol. O poder das bruxas vem do diabo, por isso nosso poder é contaminado pelo mal. Isto podia ser visto quando seu sangue preto era expurgado por todos os poros. Sua pele ficaria queimada, deixando o corpo em uma condição miserável. Era uma evidência inabalável e irrefutável. No entanto, desde o início, Roland pensava que isso estava errado. Ele revirou as lembranças do velho príncipe, mas não encontrou nenhuma prova de que Deus ou o diabo existiam neste mundo. Uma vez que não é um poder divino, não deve ser considerado como um padrão para distinguir entre o bem e o mal. De fato, mesmo se houvesse deuses que frequentemente interferissem com o mundo mortal, ainda eram os crentes que escolheriam seu próprio campo. Só então os deuses obteriam seu poder, e não vice-versa. De acordo com a descrição de Rouxinol, o poder mágico iria se reunir no interior do corpo da bruxa, em um único ponto. No entanto, quando a magia não conseguisse mais ser liberada, ela começaria a destruir o próprio corpo onde estava. Roland pensou que a possibilidade dessa teoria estar certa era muito alta. Afinal, a maioria das pessoas que se confrontavam com hostilidade e repressão, certamente escolheriam esconder suas próprias habilidades, fingindo ser normais enquanto esperavam deixar o campo de batalha ainda com vida. Isso levaria ao ponto em que antes de atingirem a idade adulta, raramente teriam a oportunidade de usar sua magia. Roland certamente não pensou que fora seu castelo quem anulou a tortura do diabo. Ele perguntou a Ana se ela teve uma experiência insuportavelmente dolorosa antes disso. Se alguma coisa estivesse diferente, então foi porque ela veio para o castelo e foi capaz de usar sua magia quase todos os dias. Assim, com a resposta final de Rouxinol, seu palpite foi confirmado. Sua habilidade furtiva não era muito perceptível, de modo que ela poderia até mesmo usá-la com frequência. Além disso, ela foi forçada a treinar sua habilidade por outras pessoas e foi forçada a usar sua habilidade de forma imprudente. Assim, o efeito ricochete de seu poder mágico tinha pouco impacto nela. Quando Roland estava de volta ao castelo, ele imediatamente iniciou o treinamento aprimorado de Nana. Se ninguém fosse ferido enquanto defendesse a vila, ela tinha que tratar uma variedade de pequenos animais. Se ele pudesse confirmar sua teoria com a ajuda de Nana, o significado para a comunidade de bruxas poderia ser algo digno de tremer as próprias bases da terra. A maldição do diabo se transformaria num presente divino. Enquanto ele pudesse garantir que seu território fosse um refúgio seguro para as bruxas, inúmeras massas de bruxas viriam para a vila fronteiriça. Ele não sabia como, mas depois do último ataque tudo voltou à normalidade, sem grandes grupos de bestas demoníacas.
Roland começou a intensificar a produção de seu motor a vapor 2.0, mas também deu tempo suficiente para Anna se familiarizar com suas novas capacidades. Ele construiu outro casebre em seu quintal, que desta vez estava coberto de neve. A intenção era usar como uma área experimental, já que ele ainda sentia que era mais seguro construir um em seu próprio quintal. Rouxinol tinha dito anteriormente que as bruxas, ao atingir a idade adulta, iriam estabilizar seu poder mágico e provavelmente produzir novas capacidades derivadas de sua habilidade original. No entanto, até agora ele não tinha visto Anna mostrar novas capacidades, mas seu controle de fogo tinha se tornado completamente diferente. Não, mesmo que pudesse ser chamado de chama ainda era. Roland pensou que a antiga chama ainda estava no alcance de entender com bom senso, mas agora a chama verde não era compreensível com o senso comum. Ele o chamou de coração de fogo. A chama conseguia existir longe de Anna e ao mesmo tempo ser influenciada pela vontade dela, capaz de mudar a sua forma. Assim, como ela estava fazendo agora. O coração de fogo estava queimando em cima de um painel de ferro a 2 metros de distância dela, balançando levemente para frente e para trás, como se estivesse a saudando. No entanto, Roland sabia que Anna ainda estava controlando. Normalmente, o coração de fogo tinha uma temperatura próxima da temperatura do corpo, mas bastava Anna querer e sua temperatura iria aumentar consideravelmente, mudando sua cor de um verde jade para verde mais escuro. Da mesma forma, ele também poderia se transformar em um grande aglomerado de chamas menores ou mesmo mudar sua velocidade de movimento. Infelizmente, não podia ir muito longe de Anna. Depois de repetidos testes, descobriram que quando a chama se movia a mais de 5 metros de distância de Anna, ela desaparecia. Outra capacidade de coração de fogo era que Anna poderia chamar mais de uma chama, mas até agora ela mal tinha sido capaz de operar 2 chamas simultaneamente. Mesmo assim, a situação na muralha poderia ser descrita como calma. As bestas demoníacas ainda apareceriam uma após a outra para além da muralha, mas não havia presença de uma espécie híbrida. Sem esta, era quase impossível para as bestas demoníacas romperem o cerco novamente. Assim como Roland tinha dito, elas se tornaram mais fortes e mais rápidas, mas ainda eram apenas animais mutantes. Devido ao enorme comprimento da muralha, eles tiveram que conduzir as bestas demoníacas para a seção média da muralha, de modo que a milícia, com apenas 200 membros, conseguiu defender a muralha tranquilamente. Assim, além de sua rotina diária de patrulhar seu território, Roland tinha muito tempo para gastar em construção. Ele tinha reservado um local ao sul do castelo e planejava usá-lo como área de estar para as bruxas que estavam chegando. Como investidor do projeto, ele nomeou Carlo como o chefe dos trabalhadores, construindo um lote de casas de alvenaria de 2 andares. Ao mesmo tempo, ele projetou um layout razoável e bonito, permitindo uma fácil entrada e saída, e um bom sistema de drenagem. Roland se esforçou para criar um bairro bem planejado. Ele também considerou se as bruxas seriam distribuídas para as áreas antigas ou apenas para as novas áreas urbanas, misturando-se com os habitantes comuns. Mas depois de pensar sobre isso, ele desistiu do plano. Embora isso ajudasse a acelerar a aceitação das bruxas pelas pessoas normais, antes que ele pudesse apagar todos os mal-entendidos, as consequências poderiam ser irreparáveis. Afinal, as bruxas só tinham uma certa influência dentro da milícia. Além disso, também não havia a garantia de que as bruxas trazidas por Rouxinol fossem pessoas inofensivas e comportadas. A maioria sofreu a dor e o sofrimento do mundo, então Roland temia que a situação não fosse tão fácil como aparenta ser. Afinal, todas as bruxas não podiam ser como Anna e Nana. Além disso, com as bruxas morando em um mesmo perímetro, seria fácil gerenciar os problemas coletivamente. Antes de chegarem, Roland tinha que elaborar todas as regras e regulamentos pertinentes. Até agora, Roland não tinha nenhuma experiência para se basear, afinal, ele não tinha nem o pessoal nem a capacidade da Agência de Segurança Nacional, nem era o criador dos Vingadores, para saber como trabalhar com um grupo de pessoas com diversos poderes e habilidades. Sem possuir uma opção melhor, Roland teve que seguir com um projeto básico utilizado na gestão de pessoas pelas empresas, construindo devagar o seu caminho e tateando as paredes. Claro, Roland sabia que este projeto tinha falhas, mas como um pioneiro, o que mais ele poderia fazer? Colocar o rabo entre as pernas e ficar em vila fronteiriça levaria décadas para ele alcançar o limiar da industrialização. Contudo, ele não era um cultivador, então como ele poderia esperar décadas?
querendo levar esta era para a próxima, estando na vanguarda da reforma, era necessário ter um espírito aventureiro. Justo quando estava gravando esses pensamentos no papel, Barov abriu a porta e entrou. Sacudindo a neve de seu casaco e saudando o príncipe, ele informou: Vossa Alteza, um mensageiro de forte cancioneiro está chegando. Heliaswit capítulo 54. Petrov não pensou que iria visitar Vila Fronteiriça de novo tão cedo. Ele não pretendia viajar durante o inverno frio. Em particular, ele não tinha a intenção de deixar sua casa quente enquanto as bestas demoníacas estavam devastando o campo. No entanto, quando o Duque Rian pessoalmente deu-lhe a missão de entregar esta carta com as últimas notícias em mãos do quarto príncipe, ele não teve como recusar. Ele certamente sabia o conteúdo da carta. Na verdade, toda a aristocracia no reino de Castelo Cinza estava discutindo essa notícia surpreendente. O rei de Castelo Cinza foi assassinado pelo seu filho mais velho, Gerald Wimbledon. Imediatamente após a notícia se espalhar, o segundo príncipe avançou, anunciando que o reino não poderia sobreviver sem um rei. Como ele era o segundo na linhagem real do trono, agora ele era o herdeiro e com isso seria o próximo rei. No entanto, esse comportamento não foi aprovado por todos. Haviam rumores de que o processo do julgamento de Gerald foi muito estranho, porque durante todo o interrogatório o príncipe só foi visto algumas vezes, não disse uma única palavra e as suas mãos estavam amarradas firmemente o tempo todo. Assim, a maioria dos ministros aguardou até examinar o assunto completamente antes de decidir quem herdaria o trono. Também haviam rumores de que o segundo filho, Timothy Wimbledon, estava interpretando um drama escrito por ele mesmo, em que ele era o verdadeiro assassino e só estava fingindo estar de luto, mas a verdade é que ele mal podia esperar para herdar o trono. No final, o debate sobre o verdadeiro culpado não teve sentido, pois o segundo príncipe teve o apoio da maioria dos ministros do império, podendo tomar temporariamente a posição do rei, conferindo a Timothy o direito de ser o supremo governante de Castelo Cinza. Ao mesmo tempo que assumiu o trono, ele emitiu uma ordem para lembrar a todos os seus concorrentes que a batalha pelo trono tinha terminado, por isso os filhos do rei deveriam voltar a Castelo Cinza antes do final do inverno, imediatamente após receberem esse decreto. Com base na decisão de seus territórios conferidos durante os últimos 6 meses, o novo rei seria então oficialmente canonizado. Petrov podia claramente detectar o teor de urgência dentro da carta. Por meio deste decreto, Timothy Wimbledon poderia firmemente assegurar o trono. Tudo dependia da reação dos outros filhos do rei. Se eles se comportassem e desistissem da luta pelo trono, retornando para Castelo Cinza, Timothy naturalmente se tornaria o incontestável Wimbledon IV. Todos os documentos enviados para a Vila Fronteiriça seriam transferidos para Forte Cancioneiro I. Quando o Duque Rian viu a ordem para os filhos do rei retornarem, sua primeira reação foi rir desdenhosamente. O antigo rei sempre foi justo com os nobres e deu a eles muita liberdade, mas quanto ao segundo príncipe, sua ascensão ao trono pela força seria incomparavelmente difícil. Ao saberem que Gerald foi condenado à morte pela guilhotina, ninguém iria voltar para Castelo Cinza, temendo receber o mesmo tratamento. No entanto, aos olhos das 6 famílias de Forte Cancioneiro, este decreto chegou na melhor hora possível. 2 meses atrás, Yarlaus estabeleceu um plano não autorizado em ação e deixou Duque Rian muito infeliz, principalmente porque seu plano falhou. A reação do príncipe foi muito intensa, condenando Ilir Dmitri à morte por enforcamento. Com isso, pode-se dizer que ambos os lados estavam com uma relação amarga e conflituosa. O Duque Rian tinha pretendido, originalmente, esperar até o fim dos meses dos demônios, de modo que tivesse uma mão livre para resolver esse problema terrível, mas agora ele estava com a faca e o queijo na mão. Com este decreto, ele tinha o aval do reino. Roland Wimbledon foi chamado de volta pelo futuro rei, então quando ele saísse, Vila Fronteiriça seria naturalmente propriedade de Duque Rian novamente. No entanto, se ele não voltasse para Castelo Cinza, o Duque Rian poderia mandá-lo de volta à força, sob a ordem e bandeira do novo rei. No final, o Duque não se importava em quais mãos a coroa estaria. Pensando em seu retorno à Vila Fronteiriça, Petrov, o embaixador, naturalmente não se sentiu muito confortável. Na última vez, ele havia prometido que, na sua próxima visita, traria um novo acordo comercial, mas no fim o resultado foi que eles foram atacados pela família Alce. Agora ele estava de volta, trazendo mais notícias mais uma vez, seja a morte de seu pai Wimbledon III, seja o novo rei ou a ordem para retornar.
Petrov acreditava que o quarto príncipe não iria gostar de nenhuma delas. Como o reino de Castelo Cinza estava erigido ao sul do continente, o caminho para a vila fronteiriça sempre foi tranquilo, pois mesmo no inverno, o rio não congelava. De vez em quando, Petrov ia até a janela para olhar o ambiente. Durante a viagem, ele não viu ninguém morto, morrendo de fome ou mesmo fugindo, o que indicava que vila fronteiriça ainda estava resistindo, inutilmente. Isso o deixou um pouco surpreso. Afinal, a última vez que ele tinha visitado a vila, ele tinha visto que a muralha ainda estava sendo construída. Petrov não estava confiante na construção, pois estavam construindo uma muralha de pedra e lama. Então, uma situação ainda mais surpreendente apareceu. Ele viu um navio com a bandeira de Vila do Salgueiro pendurado em seu mastro, lentamente passando-os no lado direito do rio. Geralmente, esta seria uma cena familiar, mas não durante os meses dos demônios. Então quer dizer que Vila Fronteiriça consegue ser capaz de lutar contra as bestas demoníacas e ainda ser capazes de fazer negócios. Sem transferir todos os seus trabalhadores de mineração para a defesa, como eles poderiam suportar os ataques brutais daqueles monstros? 3 dias depois, o navio de Petrov chegou ao pier de Vila Fronteiriça. Ainda era a mesma doca de madeira em ruínas, mas agora, havia um galpão de madeira na sua extremidade. Depois que o navio atracou, 2 guardas saíram do galpão, olhando fixamente para cada movimento dos marujos. Petrov compreendeu imediatamente o que Roland pretendia com esse arranjo. Obviamente, o quarto príncipe não queria que ninguém saísse secretamente da vila pelo rio. Após os guardas identificarem o navio, alguém imediatamente trouxe um cavalo e, em seguida, levou Petrov até o castelo. Petrov esteve acompanhado por guardas durante todo o trajeto. Tal como na época anterior, o príncipe Roland Wimbledon encontrou-se com Petrov na sala de estar. Além disso, embora não fosse o horário regular de uma refeição, o príncipe ainda ordenou aos assistentes para preparar uma refeição farta. Presunto grelhado, fatias de peixe seco, uma salada desconhecida preparada com ervas selvagens, bem como manteiga, pão e legumes que poderiam ser vistos em qualquer festa de jantar, foram preparados sem cerimônia. Parecia que o príncipe gostava de falar de negócios durante o jantar. Enquanto Petrov pensava assim, suas mãos não pararam por um momento. Afinal, nos últimos dias ele não teve muita chance de comer algo decente. Mesmo em sua própria família Madresilva, quando não tinham convidados para o jantar, basicamente, só comiam pão com bacon. Após o jantar, a sobremesa foi servida. Durante este tempo, Petrov respeitosamente entregou a carta. Roland pegou a carta e abriu sela de cera com sua faca de jantar. Fora da vista, ele rolou a carta e deu uma rápida olhada, então ele ficou boquiaberto. O rei estava morto. Roland não tinha nenhum sentimento por esse pai nominal. Desde a sua transmigração, ele tinha vivido em vila fronteiriça, então ele nunca tinha visto seu pai cara a cara. Mesmo nas recordações do antigo príncipe, seu pai sempre aparecia ligado a sentimento de culpa e ressentimento. Devido a isso, ele sentiu que ele estava preso em uma situação muito embaraçosa. Ele deveria ter um olhar de pesar em seu rosto. Lendo o seguinte conteúdo, ele pôde sentir o cheiro de uma conspiração. Wimbledon III foi assassinado por seu filho mais velho. Sob a identidade do novo rei, o segundo príncipe anunciou o fim da batalha pelo trono e imediatamente ordenou que todos os seus irmãos voltassem para Castelo Cinza. Roland riu e levantou a cabeça, apenas para ver os olhos apologéticos de Petrov. Então, Roland pensou receio que o Duque Rian esteja feliz, independentemente do que eu faça. Não importa o que eu faça, se cumprir ou não a ordem, ambos são dilema próprio. Petrov não trouxe o acordo comercial e, além disso, trouxe uma carta com más notícias. Acho que no momento ele não está se sentindo bem com isso. Roland sorriu secretamente, depois dobrou a carta e disse, eu entendi. Bem, Vossa Alteza, então o que o senhor vai fazer? Mesmo que eu queira ir, terei de esperar até o fim dos meses dos demônios. Agora mesmo no gelo e na neve, se eu for embora, então o que fariam as pessoas de Vila Fronteiriça? Se fosse outra pessoa, Petrov certamente diria algo como, não se preocupe, o forte cancioneiro o ajudará a lidar adequadamente com essa situação, ou qualquer outra resposta diplomática. Mas na frente do quarto príncipe, que ele só vira 2 vezes, não podia falar descuidadamente. Esta foi a primeira vez que Petrov testou sua própria identidade como embaixador. No final, ele apenas balançou a cabeça. Eu entendo. Devo levar a resposta de Vossa Alteza. Como resposta,
Roland chamou seus assistentes para trazer uma caneta e papel. Ele escreveu uma resposta rápida e, em seguida, selou com cera e seu próprio selo, entregando a Petrov. Petrov pegou o envelope. Estava escrito claramente ao príncipe Timothy Wimbledon de Castelo Cinza do Verso e não ao rei Wimbledon IV. Petrov entendeu que Roland tomou sua decisão. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.